De Jesus, amém, amém e amém, aleluia. Antes de você sentar, abraça quem está do seu lado, abençoa a vida dele, dela. Diga: seja bem-vindo, bem-vinda. Obrigado, aleluia. Obrigado, irmã. Trouxe papel para eu chorar, que é o mais importante de tudo. Aleluia. Amém. Sejam bem-vindos, glória a Deus. Deus abençoe cada um de vocês. Nós louvamos a Deus mais uma vez por estarmos aqui. Mas cá para nós, eu vou falar só para nós, esse aqui é particular. Um dia de calor como hoje, esse lugar é uma bênção, né, gente? Cada vez que eu estou em casa às 3 horas da manhã, conversando com o mosquito, eu falo para Deus, como eu queria estar na igreja. Mas, Senhor, eu não vou orar, não. Eu queria estar dormindo na igreja mesmo, com ar-condicionado. Amém, queridos. Sabe, amados, nós louvamos a Deus por tudo aquilo que temos vivido e temos visto. Você reparou aí na porta, no salão do lado, as 3 caçambas já cheias e lutadas, mas posso garantir que já foi uma dezena delas. Só. E é interessante, muitos de vocês já sabem, né? Nós pegamos os salões aqui ao lado e nós estamos firmes e fortes, fazendo aquilo que o Senhor nos direcionou, né? Mexendo, reformando. E é interessante que o Senhor tem mostrado algumas coisas muito claras, e eu pude subir na pilha de entulho ali ontem, exatamente no lugar onde vai ser o altar. E eu subi na pilha de entulho, nós fizemos uns testes. O Vande estava comigo, o Max também. Foi lá no fundo. Falei: você consegue me ver, irmão? Ele falou: olha, consigo. É longe. E eu, no meio daquela pilha de entulho, só tinha o céu, porque a gente precisa entender que quando nós chegamos aqui, há 13 anos atrás, nesse lugar não tinha chão e não tinha teto. Nós tivemos que fazê-los. Quando nós pegamos aqui do lado, há 13 anos atrás, 12, não tinha chão e não tinha teto. Nós tivemos que fazê-los. E aí o Senhor nos entregou os salões do lado. Eles tinham chão e teto. Mas para fazer o que nós vamos fazer, era necessário colocar tudo abaixo. Existem momentos nas nossas vidas que nós precisamos entender que o nosso Deus é um Deus de recomeço. E quando nós temos medo de olhar os escombros, é porque a gente tem medo de recomeçar. E ali em cima daqueles entulhos, a impressão que eu tinha é que tinha caído um míssil. Total. Eu mandei a imagem para alguns, e aí eu falei: eu quero ver quem consegue enxergar o que eu estou enxergando. Alguns enxergaram. A maioria não enxergou absolutamente nada, a não ser um monte de entulho. E falou: mas o que é isso? Eu falei: esse é o altar. O que eu quero que você entenda é que talvez a sua vida esteja exatamente desse jeito. Talvez nós estejamos vivendo nas nossas vidas esse cenário de guerra. Talvez nós estejamos com dificuldades de enxergar o que Deus tem para nós. Porque o cenário, às vezes, e aquilo que nós estamos vivendo, parece um cenário de destruição. Mas nós precisamos entender que, às vezes, Deus, Ele faz esse rebuliço para que nós possamos ser restaurados. Ele faz o rebuliço para saber aonde nós queremos chegar. Até onde nós queremos ir quando nós vislumbramos esse tipo de situação. É interessante você viver essas coisas, porque te dá cada vez mais a oportunidade de você romper em fé na direção daquilo que Deus tem.
Quando nós falamos de desafios espirituais e ministeriais, nós falamos de todas as áreas das nossas vidas, porque nós somos chacoalhados nesses desafios. Nós somos desafiados em fé, num cenário como esse. Quando eu vi todo o entulho, já não tinha mais teto, parede, aí eu virei para o seu Davi, que é o senhor que está cuidando da obra, e eu falei, não dá mais para refazer agora, né? Não tem mais para onde voltar atrás. Falei, não dá para montar mais? Não dá. Falei, bom, agora não tem para onde ir. E assim eu preciso entender, você precisa entender. Tem momento na sua vida que não dá para voltar atrás mais. A gente tem que seguir em frente. Mas o que é que nós temos? Talvez seja um monte de entulho. Que nós precisamos, antes de construir, nós precisamos nos livrar dele. Antes de nós queremos mudar a nossa história e queremos que Deus faça isso, nós precisamos crer e confiar que o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Eu louvo a Deus porque nós temos tido a honra e o privilégio, de maneira tão simples e verdadeira, de ver o sobrenatural e o impossível da parte de Deus. Mas por que nós temos vivido isso? Porque nós acreditamos que o nosso Deus, para fazer o impossível, Ele primeiro transforma um cenário em algo impossível. Impossível aos nossos olhos. Talvez nós não creamos numa restauração, numa restituição, numa cura, numa libertação, porque às vezes aquilo que a gente está olhando em volta não está dando esperança. Mas eu quero que você entenda que conforme você vai vendo Deus limpar e tirar a sujeira, você vai começando a enxergar o fundo. Você vai começando a enxergar um norte, um horizonte, onde você tem a capacidade de voltar a sonhar e de dizer, se eu conseguir enxergar no meio do entulho, agora que está limpo, agora que eu consigo enxergar mais ainda. E isso vai edificando e aumentando a sua fé. E o que eu quero que você entenda essa noite, tenha claro no seu coração, é que nós temos sido todos os dias, por Deus e através dEle, desafiados a permanecer nele. Desafiados a permanecer em Deus significa não retroceder, não desistir e não desanimar. A palavra de Deus diz que Davi, ao olhar todas as situações que ele vivia e passava, onde o próprio Salmo 23 sintetiza muitas dessas coisas, quando Davi dizia, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, nós precisamos entender que nós sabemos de onde vem o nosso socorro, mas também nós precisamos acreditar que não é só o socorro, é o alimento, o sustento, a graça e a misericórdia. Nós muitas vezes olhamos para Deus como uma válvula de escape. Você já parou para perguntar se Deus ainda quer ser sua válvula de escape, ou Ele quer ser o ponto de transformação na sua vida? Porque se for para ser válvula de escape, nós vamos enfrentar todos os dias as mesmas coisas. E enfrentando as mesmas coisas, nós vamos olhar para Ele com a mesma expectativa de esperança, de dias melhores e de situações melhores. Mas o que nós precisamos entender é que Deus nos atrai para uma intimidade, um relacionamento, onde você tem a liberdade de você realmente falar algumas coisas com Deus que são necessárias. Quando nós falamos de transformação de vida, a coisa mais difícil que existe num ser humano não é transformar alguém que está perto. Nós somos especialistas nisso. Nós oramos para Deus mudar as pessoas. Nós oramos para Deus transformar as pessoas. Nós oramos para que Deus restaure na vida das pessoas ministérios, chamados, vocação, propósitos, até mesmo tire a cegueira espiritual. Nós somos especialistas nisso como seres humanos. Mas a dificuldade que nós temos é pedir a autotransformação. É de pedir ao Senhor que nós sejamos transformados. Que nós possamos olhar situações como essa e possamos acreditar que o Senhor prometeu. Se creres no teu coração e não duvidares, verás a glória de Deus. O que nós precisamos ter muito claro para vivermos aquilo que o Senhor está chamando, não só a igreja, mas a sua casa e a sua família para viver, porque não se iluda. A palavra de Deus diz, você quer saber como está o povo? Olha para o sacerdote. Quer saber como está o sacerdote? Olha para o povo. Nós precisamos ter claro nos nossos corações. Nós passamos por lutas e por adversidades. Passamos. Só que nós passamos por elas.
E todas as vezes que nós passamos e enfrentamos, nós temos a oportunidade de chegar e de contar o milagre, o testemunho, de saber onde é que Deus está trabalhando e o que Ele está mudando. Só que se nós não crermos e nós não tivermos fé para chegarmos aonde Deus quer que nós possamos chegar, ou tenhamos que chegar, como é que vai ser as nossas vidas? Imagina Deus olhar para mim e para você, e eu quero trazer isso para você simples, essa noite. Abra a Bíblia comigo no livro de João, capítulo 15. Coloca aí no telão o verso 1, querido. Se nós não tivermos isso guardado nos nossos corações, nós vamos ter grandes dificuldades. E isso faz toda a diferença na minha vida e na sua. A palavra de Deus diz que Ele é a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Eu quero que você entenda bem o que está escrito só nesse versículo, isso é o suficiente. Se nós entendermos para mudar a nossa vida. O Senhor Jesus fala, eu sou a videira. Eu sou a árvore que verdadeiramente os ramos vão se estender a partir do tronco e vão começar a criar folhas e a dar frutos. E os frutos que farão a diferença é porque um fruto, talvez você não saiba, mas quando ele cai na terra, ele morre. Aquela semente que morre, cai na terra, gera demais frutos. E nós precisamos viver isso a cada dia. Só que a palavra de Deus diz uma frase, ou uma palavra aqui que muda todo o contexto. Diz, meu Pai é o lavrador. Talvez você não saiba o significado disso. Mas quando Deus fala a respeito de semente, de terra, de colheita, Ele está falando de fé e de coração. É só disso que Ele está falando. Se essa semente cai numa terra que é boa, ela vai prosperar. Se a semente cai na pedra, ela vai até crescer. Se cai no meio da areia, não vai ter sustentação. Mas o que nós precisamos entender é que nós estamos falando de coração e de motivação verdadeira. Quando o Senhor desafia o ser humano a entender aonde Ele quer chegar com essa palavra, principalmente dizendo, meu Pai é o lavrador. Sabe quem é que muda a história de um ser humano? Deus. E sabe através de quem? De Cristo. Mas Cristo nunca tira o lugar de Deus, nem a glória de Deus. Ele diz, meu Pai é o lavrador. Talvez você não saiba, mas o lavrador é aquele que prepara a terra, o que joga a semente, o que cuida da terra, o que vai vigiar a terra, o que vai mexer nela de tempos em tempos, para que possa dar fruto. Quem é que mexe na sua vida? Nós temos duas escolhas. Ou Deus mexe na nossa vida, ou o diabo acha em nós um parque de diversões. Quando nós entendemos que nós precisamos viver esta palavra, e que Deus é o lavrador, e que no nosso coração, de vez em quando, antes de jogar a semente, você precisa entender que o preparar a terra é isso. Você já viu um lavrador passando e colocando aquela ferramenta ou a máquina na terra, abrindo aquelas valas, para que ele possa jogar a semente? Como é que você quer que uma semente de fé entre no seu coração, sem Deus fazer isso? Deus, ao passar por cada um de nós, a palavra de Deus diz que Ele prova o mais profundo do nosso coração, porque Ele conhece o mais profundo do nosso coração. E quando Ele passa manuseando, operando aquilo que Ele opera em nós, a palavra de Deus diz que é o querer e o efetuar. Ele estende as mãos e no nosso coração Ele vai preparando para jogar sementes. E essa semente de fé que Ele vai preparando para jogar, ela vai vir através da palavra. Quem é a palavra? Cristo. E quando nós entendemos que Deus prepara a terra, Ele está preparando eu e você. Quando eu falei para você do testemunho aqui do lado, eu estou falando para você a respeito de nós. Deus poderia falar para mim assim, o que é que você enxerga? Eu ia falar, enxergo um monte de entulho. Mas o Senhor perguntou para mim, você consegue enxergar as pessoas? Eu falei, eu consigo. Aí eu subi no meio das pedras e olhei para onde será a nave da igreja. E eu vi vários rostos, várias cadeiras, inúmeras, e rostos com pessoas sorrindo. E o Senhor falava para mim, é isso que eu quero que você veja, porque é isso que eu vou fazer.
Só que nós precisamos entender que para Ele fazer isso, Ele está mexendo primeiro no meu próprio coração. O Senhor está passando a máquina no meu próprio coração, para que Ele possa abrir cada vez mais essas ranhuras, para cada vez mais essa semente de fé ser jogada, para que cada vez mais eu possa olhar para você e dizer: não pare, não desista, permaneça, porque aquele que começou essa obra é justo e fiel para completá-la. Por quê? Porque nós temos a tendência natural de nós olharmos o cenário e nós desanimarmos. Só que o que o Senhor está falando, que Ele é a videira, mas quem é o lavrador é o Pai. E se a palavra de Deus diz: ninguém vai ao Pai a não ser por mim, é necessário estar ligado nele. Esse texto explica isso. Se você não estiver ligado e for um com Cristo, como é que você vai se achegar ao Pai? Nós precisamos mudar muitas vezes os nossos corações. Por quê? Porque nós temos a tendência natural de olharmos para Deus e reclamarmos que as coisas não saem do jeito que a gente imagina. Ei, não vai sair do jeito que eu e você imaginamos, vai sair do jeito que Ele quer. Por quê? Porque Ele garante que é assim que Ele faz. Nós precisamos trazer essa verdade para as nossas vidas. Quando Ele diz: meu Pai é o lavrador, eu preciso entender que Deus também joga sementes. Não somos só nós. E a palavra é a semente que cai no seu coração. E se essa palavra tiver a capacidade de gerar e prosperar, ela vai gerar e prosperar a 30, a 60 e a 100 por um. Muitas vezes nós olhamos para o 100 por um e nós ficamos encantados. Meu Deus, que prosperidade é essa? Para cada semente Ele vai dar 100. Esquece o 100. Se detenha no 30. Se a tua fé, se essa migalhinha for gerada e ela der fruto a 30 vezes, onde é que você estaria hoje? Onde eu estaria hoje? Já parou para pensar? Se eu sou essa terra e esse coração precisa ser tratado pelo lavrador, por que eu acho que Deus não vai fazer? Ele vai, mas sabe o que Ele precisa? Disposição. Deus mexe com a gente no sol e na chuva. O lavrador não tem problema com o tempo. O lavrador conhece as estações do tempo. Se nós formos estudar, você vai entender que o lavrador conhece as estações, sabe para quê? Para saber quando ele tem que jogar a semente. Ele conhece a estação para saber quando é que vai vir chuva. Ele conhece a estação para saber se a chuva cair na terra naquela época, quando é que ele vai colher. Então o que você precisa ter no seu coração é que Deus está preparando o seu coração para aquilo que Ele vai semear na sua vida. Nós muitas vezes achamos que somente nós colocamos semente, e nós fazemos isso. Nós entregamos semente porque semente não está ligado a dinheiro, semente está ligado à motivação, a coração. Sabe o que eu tenho visto desde o começo dessa obra? Muito mais do que recurso, motivação correta. Corações. E aí você olha e fala assim: mas por que essa pessoa está fazendo isso? Aí o Senhor diz: porque eu quero. Aí você fala: mas é meio estranho. Ele fala: é tudo estranho no Evangelho. É meio improvável, vai continuar sendo tudo improvável. Nós temos sido abençoados, Deus tem estendido as mãos, Deus tem dado graça e misericórdia. E sabe por que Ele tem feito isso? Porque Ele conhece o nosso coração, é para Ele todas as coisas. E quando nós entendemos isso, nós precisamos acreditar que Ele vai continuar mexendo. Do jeito que Ele mexeu ali e transformou aquilo num monte de entulho, e de repente já não era mais um monte de entulho, eu quero te perguntar: o que é que você consegue enxergar na sua vida? O que é que eu consigo enxergar? Não adianta eu semear em Deus se eu não estiver disposto a colher. Porque a colheita com Deus não é a colheita humana. A colheita humana, ela é calculista, fria, pensada. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. A palavra de Deus diz que um homem olha e diz assim: amanhã eu vou levantar, eu vou sair desta terra e vou para outra terra. Quando eu chegar lá, eu vou semear. Quando eu semear, essa semente, ela vai dar fruto. Daqui a tanto tempo, ela vai prosperar. Eu vou prosperar naquela terra, vou vender aquela terra, vou ganhar tanto e daqui a pouco eu volto. A palavra de Deus disse: ô maluco, deixa eu falar uma coisa para você. Você não sabe o que você está falando.
Se Deus quiser, amanhã você acorda. Se Deus assim permitir, você viaja. Se Deus assim desejar, você colocará a semente na terra. E se Deus te prosperar, você vai prosperar. O que nós precisamos entender é que não vai mudar o comando das nossas vidas. Está na mão do lavrador. Se Deus não olhar para mim, para você e achar lugar onde nós possamos realmente dar frutos, Ele diz nessa palavra, nesse texto, e a gente nem precisa entrar muito nele. Diz que toda vara que dá fruto, Ele tira ela, e Ele limpa ela, e Ele faz a diferença para que ela continue dando fruto, para que ela continue crescendo, se desenvolvendo. Mas deixa eu falar um negócio, às vezes limpeza aponta para isso. Às vezes limpeza no meu coração e no seu coração não significa peso, mas significa realmente limpeza. Nós precisamos entender todos os dias, nós tropeçamos na nossa própria boca. Se nós pudéssemos fazer o que nós falamos. Já parou para pensar nisso? Quantas vezes a gente fala e se arrepende, quantas vezes a gente não fala e se arrepende. Essa palavra está dizendo, a nossa vida está na mão de um lavrador, que conhece o tempo, conhece o clima, conhece a água, conhece a chuva, conhece as estações e conhece a terra que Ele está mexendo. Deus olha para mim e para você, e sabe quem de nós pode dar fruto a 30, a 60 e a 100 por um. E quanto mais Ele trabalha em nós, mais nós vamos tendo a chance de nos aproximar dEle. Essa vida e essa intimidade com Deus vai nos levando cada vez mais perto daquilo que Deus sonha. Sabe, é interessante você abrir o seu coração para Deus e dizer para Ele quais são os seus sonhos. É maravilhoso. É maravilhoso você poder dizer para Deus, Deus, eu tenho esse sonho, eu desejo ver isso, eu desejo ver aquilo. E desde que a gente começou toda essa reforma e começamos a planejar tudo isso, porque o nosso planejamento ele funciona assim. Hoje planejamos, hoje executamos e hoje oramos. É mais ou menos assim que funciona. Se você acha que a gente faz muito cálculo, deixa eu dizer um negócio para você. Cuidado quando você faz muito cálculo. Deus deixa você pagar as contas. Cuidado quando você faz muita conta, porque Ele mostra para você que se 2 e 2 são 4 para você, é 4 que você vai colher. Agora, quando você realmente acredita e sabe que é para Ele, nele, por Ele, todas as coisas, você vai ver que 2 e 2 não dá 4 nem aqui, nem em nenhum outro lugar. Quando você fala, quando é que eu vou fazer? Como eu vou conseguir fazer isso? E aí daqui a pouco vem uma coisa, vem outra, aí você fala, ué? Olha, não é que o Senhor está fazendo? Olha, nós vamos tirar esse muro. Daqui a pouco não tinha mais um muro. Eu falei, nossa, os caras são muito rápidos. Deixa eu pensar antes de falar. E agora? Eu falei, agora tira essa parede. Aí quando eu olhei, eu falei, meu Deus, não tem mais a parede. Eu falei, agora não tem mais como voltar atrás. Falei, quer saber? Tira tudo que tem aqui. Chamei o proprietário e falei, deixa eu falar uma coisa para você. Está muito ruim. E a gente não vai fazer nada em cima de coisa ruim. Eu não quero nada. Eu só quero autorização para transformar isso aqui em algo decente. Ele falou, desde que não tem a minha participação, você tem todo o apoio. Pode fazer o que você quiser. Falei, é só o que eu queria ouvir. Eu olhei para o pedreiro, falei, fica à vontade. À vontade. Você está passando lá na rua Santa Cruz, você escuta tum, 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 tum. Não precisa nem vir aqui perto, tá? Só lá você já está ouvindo o que está acontecendo aqui. De vez em quando você sai daqui assim, ó. Você vai estar tremendo, não. É porque o prédio treme, então a gente treme junto com ele. Mas é assim que funciona. É assim que Deus muda a história de um ser humano. Se você quiser viver pela fé, você tem que se preparar para Deus arrancar o que não presta da sua vida. Se você quer viver uma nova história, você precisa estar disposto a mudar. E a mudança não é algo ruim, a mudança é maravilhosa, porque a mudança vai te levar para lugares onde você nunca experimentou. E quando nós falamos de lugares, não precisa ser geográfico. Lugar precisa ser motivação de coração. Estar mais perto de Deus não é um lugar geográfico, você não vai morrer para estar mais perto de Deus. É Deus se manifestar aqui na sua vida enquanto você está vivo.
Porque a palavra de Deus diz: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Se ele diz assim na terra como no céu, ele está falando daqui, desse plano. O Senhor Jesus disse: eu vim para que tivessem vida, vida em abundância. E o que é vida em abundância? A vida em abundância é quando você consegue gerar vida, porque ninguém dá o que não tem. Vida em abundância é quando eu e você geramos vida. E para a gente gerar vida, a gente precisa se sujeitar a isso. Deus vai raspar, Deus vai pôr a semente, Deus vai vir, de vez em quando ele vai olhar, não gostei disso aqui, ele vai acertar algumas coisas. Aí você fala: meu Deus, mas por que o Senhor tem que mexer em tudo? Porque vocês são propriedade minha, nação eleita, sacerdócio. Você acha que Deus brinca quando ele fala? Você acha que quando Deus olha para nós e diz: vocês são povo adquirido, são meus, você acha que Deus está brincando? Deus faz o que Ele quer. E o mais lindo de tudo, para fazer o que Ele quer, Deus, para nos incluir, Ele pergunta: posso incluir você? Posso realmente fazer a diferença? Você quer realmente estar ligado em mim, através de Cristo? Você quer realmente fazer a diferença? Você quer realmente comer daquilo que vem do alto, porque a ligação é uma só? A palavra de Deus diz que aquilo que o pai dava, o filho recebia e passava para nós. E o filho dizia: assim como eu sou um com o pai, sejam um comigo, para que vocês sejam um com ele. Então o que nós precisamos entender é que nós estamos sendo desafiados todos os dias a nós permanecermos. E permanecer é muito diferente de nós queremos criar estratégias para caminhar com Deus. Nós, como seres humanos, nós inventamos muitas coisas hoje, que não falta invenção por aí. Você vê um monte de invenção: olha, se você fizer isso, se você fizer aquilo, se você seguir esses preceitos, se você andar por esse caminho, se você seguir esse trilho, se você fizer esse curso, se você for transformado, se você estudar isso, se você estudar aquilo, nossa, você vai viver uma vida com Deus, posso te dizer, insuportável. Porque para viver uma vida de verdade com Deus, você tem que saber ouvir Ele. E para ouvir Ele, você precisa dar atenção para Ele. E dar atenção para Ele, você precisa aquietar a sua alma. E aquietar a alma é você dizer: o que tu queres que eu faça? Onde o Senhor quer que eu viva? O que o Senhor quer que eu faça? O que eu estou enxergando aqui? O Senhor me perguntou. Eu estou enxergando um altar, eu estou enxergando as vidas, eu estou enxergando a transformação, eu estou enxergando que essas pedras aqui foram necessárias para que o começo de uma nova história apareça. Se o Senhor quis arrancar o lixo desse lugar, literalmente, para que esse lugar seja um lugar consagrado, pode fazer a tua vontade, nós vamos cumprir o que o Senhor deseja. Nos dá força, condições, sabedoria, fé e coragem, para que a gente possa continuar. Mas vamos fazer uma coisa, já que o Senhor começou, vamos até o final. Posso abrir o meu coração com o Senhor, Pai? Eu vou dizer os meus sonhos são esse. E é tudo para a sua glória. Aí você fala: mas você não inclui as tuas coisas? As minhas coisas têm que ser as coisas de Deus. Porque se eu sonhar os sonhos de Deus, os meus sonhos para Ele realizar é isto aqui, É só uma questão de tempo. Mas eu preciso incluí-lo. E para incluir Deus, eu preciso dizer aonde eu quero chegar. O que eu posso fazer para chegar? E eu estou falando de transformação. A mudança de caráter e a transformação nas nossas vidas, ela é algo tão sobrenatural e tão maravilhoso, que Jesus andou 3 anos e meio com 12 homens, tentando mudar o caráter deles. Ele não mudou a personalidade. Ele quis mudar o caráter. Eu quero você duro, mas com um espírito de mansidão. Eu quero você duro, mas com sabedoria e discernimento. Eu quero você, esse cara, como você tem sido, Pedro. Essa ponta de lança. Mas eu quero longanimidade, temperança, domínio próprio, amor, fé, bondade. É isso que eu quero. Eu quero você assim. Quando Jesus andou nessa terra com homens iguaizinhos a nós, Ele nos deu a chance e a esperança de nós vivermos isso. Tem a chance de Deus hoje e a esperança de você viver essa história.
De você falar para Deus: Senhor, eu quero que o Senhor plante em mim e que o Senhor semeie no meu coração fé. Mas para Deus semear fé, você tem que estar perto dEle. Porque meu justo vive da sua fé e não retrocede. Se não pode retroceder, não dá para se afastar. Não dá para entrar lá naquele lugar de esconderijo, não de solitude, de solidão, de afastamento, isolamento, esfriamento, onde você chega para Deus e diz assim: ah, eu me decepcionei com você. Ah, eu me entristeci com você, porque eu achava, porque eu pensava, porque as pessoas. Está na hora da gente romper e dizer para Deus: o que queres que eu faça? Aonde o Senhor quer chegar? Eis-me aqui, usa a minha vida. Ah, eu quero chegar na transformação da sua vida. Então transforma. Olha, vai ter entulho, não tem problema, a gente tira depois. Porque aquele que começou é fiel para ir até o final. Não sou eu que vou carregar o entulho. Eu só vou abrir mão dele. É isso que você precisa entender espiritualmente. É isso que nós precisamos gravar. É isso que o Senhor está falando. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Vai para o verso 2, só para testificar. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Se você olhar o que ele disse: a que não dá fruto, tira, ponto final, acabou a história. Ele não acrescenta nada mais na vida dela. Mas olha o que ele diz: aqui dá fruto. Poxa, parece um paradoxo. Parece algo que é contraditório. Quer dizer que eu estou dando fruto, o Senhor de vez em quando vai dar uma judiada. Quer dizer que eu estou dando fruto, de vez em quando o Senhor vai arrancar algumas coisas? Sim. Porque foi para isso que eu adotei vocês. Nós fomos adotados. Passamos a ser herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus. Nós temos a promessa, nós temos sonhos, nós temos salvação, remissão, redenção, nós temos ressurreição e vida. Mas para que a gente tenha tudo isso da parte de Deus, nós precisamos entender. Nós precisamos parar de bloquear o que Deus está fazendo. Nós precisamos parar de impedir Deus de agir. Nós precisamos parar de impedir Deus de mudar a história. Nós precisamos parar de olhar as coisas de um jeito e que na verdade elas nunca foram. Nós precisamos olhar e reconhecer: Senhor, aqui é necessário ser mudado. Quantas vezes você já disse para Deus: eu preciso ser transformado? Sabe o que eu falo para Deus todo santo dia? Me dá sabedoria, 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 sabedoria. Aí você pode falar: mas se você tem sabedoria, por que você está pedindo mais? Porque eu sei que quanto mais sabedoria do alto, mais eu sei que eu preciso ser transformado. A palavra de Deus diz: não vos conformeis com aquilo que o mundo te oferece, com essa mentalidade, renovai-vos pela transformação da sua mente. Sabe por que Paulo está dizendo isso? Porque já que você não quer por espírito e coração, vai pela mente. Mas diz: eu não aceito, eu quero mudar. E quando você diz: eu quero mudar, Deus é fiel, diz a sua palavra, para nos dar o fim que esperamos. Quando você diz para Deus: Senhor, me muda, Ele vai te mudar. Quando você diz para Deus: Senhor, eu não quero mais viver isso. Sabe qual é o grande problema? A gente tem medo de abrir mão daquilo que cerca. Ah, se eu não viver isso, eu vou perder isso. Se eu não estiver mais aqui, ninguém vai me olhar. Se eu não tiver mais isso, eu não vou viver com aquilo. As pessoas não vão mais me amar. Deixa eu falar um negócio para você: quem amou você subiu naquela cruz. E sabe o que ele diz para o pai? Perdoa eles, não sabem o que fazem. Não lhes impute esse pecado. Isso é amor. Amor não é alguém que diz para você: se você não fizer isso, eu não ando mais com você. Se você não continuar desse jeito, eu não quero saber mais de andar com você. Isso não é amor, é manipulação. Nós precisamos parar de ser manipulados espiritualmente pelo diabo que usa outras pessoas. E precisamos dizer para Deus: eu quero ser renovado. E eu quero que o Senhor tire da minha vida tudo aquilo que não te pertence. Mas você quer que Deus arranque? Não.
Deus entrega na sua mão, Ele diz, crê em Deus, somente tu e toda a tua casa será salva. Deus entrega nas nossas mãos. Deus te dá poder e oportunidade, porque pelo teu testemunho a tua casa será salva. E testemunho não é palavra, é atitude. Então quando eu mudo, quando eu não tenho medo, quando eu não tenho medo de perder, porque quem tem medo de perder com Deus já perdeu. Agora quando eu não tenho medo de perder, de abrir mão, de olhar a situação e dizer, Senhor, o que é que eu preciso dar um passo para trás, para dar outros para frente? O que é que eu preciso? O que eu preciso abrir mão? Aonde eu preciso ser transformado? O que é que o Senhor tem para a minha vida? Você já imaginou? Para um instante para pensar. Se numa das coisas que eu sei e você sabe, porque ninguém conhece a nós como nós mesmos. Eu sei aonde eu erro. Eu sei os meus problemas. Eu sei as minhas limitações. Eu não preciso que o diabo diga. Eu sei aonde eu tropeço. Eu não preciso que ele diga. E nós muitas vezes dizemos a ele, porque ele é o acusador. Ei, ele só acusa porque ele abre a boca e diz no nosso ouvido que nós sabemos. Agora, quando você não é, ele pode falar o que ele quiser. Você diz para ele, você pode falar o que você quiser. Eu sei quem me amou e eu sei em quem eu tenho crido. Ponto final. Não foi você que subiu na cruz, foi ele. E para mim é isso que importa. O dia que você morrer pela minha vida, você vem cobrar o preço. Como ele não vai morrer pela minha, nem pela sua, nunca, jamais, pode esquecer. A palavra de Deus diz, só faz isso e ele vai o quê? Fugir. Então o que nós precisamos entender é que nós sabemos onde está a nossa limitação. E o que eu estou dizendo para você é que chegou a hora de você se desafiar. A dizer, olha, eu sou a vara. Ou estou ligado nela. Eu sou o ramo. E essa vara está ligada aonde? Na videira. E essa videira faz o quê? O que o pai manda, porque ele é o lavrador. Foi ele que plantou, foi ele que colocou naquele lugar. A semente foi aquela que ele colocou. Por isso que ela cresceu daquele jeito. Você sabe quem é que plantou essa videira? O Espírito Santo. Porque sabe como é que ele fez isso? No ventre de Maria. Ele foi plantado. Foi o lavrador que fez. E sabe como ele fez? Durante 9 meses, o diabo se levantou, ele cuidou da terra. Teve um momento que ele teve que fugir com a terra. Teve um momento que ele teve que sair andando com ela. Teve um momento que ele teve que protegê-la. Teve um momento que ele teve que escondê-la. Mas deixa eu falar um negócio, na hora que ele deu o primeiro fruto, nunca mais parou até o dia de hoje. 2024 anos que não parou mais. Por quê? Porque quem fez sabia o que estava plantando. Porque o lavrador é especialista. Nós precisamos ter isso nos nossos corações. Você acha sinceramente que aquilo que Deus pede, quando nós reconhecemos os nossos erros e os nossos defeitos e aonde nós precisamos mudar, você acha que aquilo que Deus está pedindo para nós é sacrifício, é simplesmente abnegação, você abdicar, você entregar, você dizer, meu Deus, quer dizer que isso significa tomar sobre mim mesmo a cruz e te servir? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tomar a cruz é eu reconhecer quem eu sou, e o que eu preciso mudar, e o que eu preciso abrir mão, e abrindo mão por amor da vida dele, esta é a minha cruz que eu carrego todo dia. É isso. E não é as pessoas, não é as situações, não é aquele com quem eu vivi, aquela com quem eu vivi, aquele que um dia eu tive junto, meu filho, minha sogra, meu esposo, meu marido, meu ex, não são eles a cruz. A cruz é quando eu nego a mim mesmo e eu digo, Alessandro, você precisa ouvir a voz de Deus. E para isso, você precisa abrir mão do seu ego, da sua vaidade, do seu ensimesmamento, da sua dureza de coração. E dizer para você mesmo, cumpra em mim o teu querer. Me ensina, fala porque eu preciso ouvir a tua voz. Não é simplesmente subir no púlpito e trazer a palavra. Porque a minha vida, ela é feita de 7 dias por semana, 24 horas por dia. Aqui são 2 horas. 2. Sobrou milhares de horas. Milhares. Que eu não posso sair da presença de Deus.
Por quê? Porque se você sair, o diabo vai te destroçar. Quem fica na presença de Deus porque tem medo do diabo, dá mais crédito para o diabo do que ao amor de Deus em sua vida. É porque eu não vou entristecer o coração daquele que me ama. Eu não vou decepcioná-lo. Eu sei o que ele fez por mim. Eu sei o que eu era. Eu sei o que é dizer não era para estar aqui hoje. Eu sei o que é dizer não era para estar vivo. Eu sei o que é ouvir o diabo tentar te matar e te destruir todo santo dia durante anos. Eu sei. Então desculpa. Eu vou abrir mão daquilo que eu penso para viver o que o Senhor deseja. Eu vou entregar o que eu acredito nas tuas mãos para ser aquilo que o Senhor tem. Para que a minha fé firmada na tua palavra, que é Cristo, nas tuas promessas, ela gere os frutos que o Senhor deseja. Porque os frutos, queridos, não são nossos, são dele. Dele. Você pode falar, a minha vida é minha, a sua vida não é sua. Porque antes de você abrir o seu olho, alguém sonhou com você. Ah, mas eu nasci naquela casa por um evento aleatório. Aleatório não existe. Existe Deus no controle de todas as coisas. Mas quando a pessoa erra e ela faz coisa errada, ela faz um desvio na rota dela. E Deus, pelo seu infinito amor e misericórdia, vai lá naquela curva e encontra com a pessoa. Mas por que ela colhe problemas? Porque ela desviou o caminho. Mas se existe alguém que pode pegar alguém desviado no caminho e transformar a história, esse é o autor de todas as coisas, aquele que criou todas as coisas, aquele que tem um lápis na mão, aquele que a terra está por escabelo dos pés, aquele que diz, eu nomeio cada uma das estrelas pelo nome, aquele que disse para o oceano, aqui você fica, daqui você não passa, e ponto final. Esse é o Senhor, esse é o lavrador. E é desse que nós temos medo, é desse que nós não queremos entregar, é para esse que nós não queremos abrir os nossos corações. Por quê? Porque nós valorizamos algumas coisas que elas só terão real e verdadeiro valor se você um dia puder contemplar a transformação de Deus na vida delas. Se você ama alguém e você realmente tem encargo por essa vida, você vai ver o que significa essa vida transformada. Você vai ver o quanto você vai ter amor e encargo a hora que você começar a olhar e os seus olhos brilharem, porque você está vendo a transformação de uma pessoa. E isso significa a obra de Deus, isso significa dar os frutos que permanecem. Porque os frutos que permanecem não é aquele lindo maravilhoso que caiu na terra e não serviu para nada. Fruto que permanece é aquele que você olha e que você sabe o propósito pelo qual ele nasceu naquela árvore. Alimentar, ser refrigério, escape, livramento, força, alegria. Porque é isso que nós somos. Talvez você não enxergue isso na sua vida, mas eu posso te garantir que você é isso na vida de outras pessoas. Às vezes a pessoa chega perto de você e ela puxa assunto e quer conversar, e quer conversar, e quer conversar, e quer conversar. É interessante, porque a gente vai junto na academia, eu e ele. E o Marcos adora, porque assim, toda a terceira, quarta e quinta idade da academia para conversar comigo. Toda. Ele já me larga e vai embora. Aí eles vêm, oi, tudo bem? Eu falo para Deus, não pode ser. Aí, mano, não tem como. Mas é assim. Por quê? Porque a pessoa percebe o jeito que você responde, a maneira como você se comporta, a maneira como você cumprimenta. As pessoas percebem, sabe o que elas querem? Isso. Elas querem estar perto de pessoas que transmitam vida, paz. Ninguém quer estar perto de alguém que não tem paz. Você sabe quais são os maiores queixas e reclamações? Eu não tenho paz. Não, e a gente só briga. E por que a gente só briga? Porque não sei, toda vez que a gente está junto, é um transtorno. É isso aí que acontece. E sabe por quê? Falta paz. E a paz está em Cristo. E para viver a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, onde o que eu tenho que estar enxertado na videira. Eu preciso viver isso.
Eu preciso transbordar isso. Eu preciso mostrar para as pessoas que esse é o propósito de Deus. Aí as pessoas vão olhando e falando assim: nossa, é muito bom estar com você. Até mesmo quando você está ali em cima do entulho. Eu sei que de vez em quando... Eu sei quando a pessoa olha para a minha cara e acha que eu tenho um problema. Ninguém precisa me dizer. Aí a pessoa fala: você é louco? Eu falo: bastante tempo faz isso. Vai mudar para pior, posso te garantir. Para melhor aos seus olhos, jamais. Porque aquele que começou, filho, o que fez, faz e fará novamente. Você quer viver de milagre? Viva com aquele que fez, faz e fará novamente. Se você quiser limitá-lo, você vai viver o seu milagre, mas não vai viver o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Sabe por quê? Porque você acha melhor não cansar Deus, nem tornar a vida dele enfadonha, tendo que te abençoar todas as vezes. E aí sabe o que você faz? Você leva na força do braço e diz: eu vou fazer do meu jeito, porque eu vou convencer a pessoa, porque eu vou mostrar para a pessoa, ou eu já sei, eu sirvo, e eu cochilo entre dois pensamentos. Sabe o que eu faço? Hoje eu agrado um, e amanhã eu agrado a Deus, porque Deus é amor, Ele vai conhecer o meu coração, e conhecendo o meu coração, Ele vai entender porque eu estou agradando, ou outra pessoa, ou outra situação, ou fazendo só alguma coisa de errado, porque senão o que as pessoas vão dizer? Deixa eu dizer como é que Deus olha para nós. Do mesmo jeito que Ele olhou na cruz. E não foi quando Ele olhou o povo, foi quando Ele ouviu aqueles dois homens do lado dele. O próprio diabo mostrou que ele não ia dar folga. Você nem morreu e eu já estou te atormentando. Ele usa um daqueles bandidos confessos, e que realmente era assassino, porque os dois eram. Na verdade eles eram em 3, mas o pior deles o povo libertou. Simples desse jeito. E quando liberta Barrabás, sobra os 2. A palavra de Deus diz que eles começam, os 2, a falar palavras. Palavrão, xingando, menosprezando, humilhando. De repente, um deles se cala. Por quê? Porque qual foi a reação do teu Cristo e do meu? Silêncio. Ovelha muda reputada ao matadouro. Precisa cumprir o que 700 anos antes Isaías escreveu. Por que eu estou te dizendo isso? Porque se ele prometeu e cumpriu, e passaram-se céus e terra 700 anos, mas a palavra permaneceu, por que a tua promessa não vai se cumprir? Por que o teu milagre não vai acontecer? Por que a transformação da sua vida vai ser tão ruim, a ponto de não chegar a lugar nenhum? Vai acontecer, só depende de nós. A palavra de Deus diz que aquele silêncio constrangeu o coração de um deles. E aí você vê que o próprio Espírito Santo, que só vem, se revela e se manifesta quando nós damos espaço. O Espírito Santo de Deus não vai vir porque você ordena, não vai vir porque você reclama, não vai vir porque eu murmuro, não vai vir porque eu bato boca, e nem eu digo para Deus: se você me amasse, você falaria ou faria algo. O Espírito Santo de Deus se manifesta quando Ele vê sinceridade nos nossos corações. E aquele homem, mesmo crucificado, calou a boca, olhou para o que estava do lado dele e disse: para de fazer o que você está fazendo, nós merecemos estar aqui. A palavra de Deus diz que quando eu reconheço, e eu assumo, e digo: me perdoa, Ele é justo e fiel para perdoar os nossos pecados. Desde a cruz, Ele sempre cumpriu o que Ele prometeu. E Ele simplesmente ouve: olha, se você puder fazer algo por mim, faz assim, quando você chegar lá no teu reino, lembra-te de mim. O que é que ele respondeu? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Por que é que Jesus disse isso? Porque o cara ia morrer e ir direto para o paraíso? Não, porque Jesus está dizendo para ele: aquele que está do seu lado vai descer ao mais profundo, vai tomar a chave da morte e da vida, vai conquistar, porque a palavra diz: onde está a morte, a tua vitória, onde está a morte, o teu aguilhão, dragada foi a morte pela vitória, e ele vai se levantar, e quando ele se levantar, todos aqueles que nele creram, não vão perecer. Por quê? Porque está escrito: terão a vida eterna, e eu justificarei diante do meu Pai. Por quê? Porque na cruz, enquanto você estava sendo crucificado,
ficado comigo, você não se envergonhou. E eu não me envergonharei dele diante de meu Pai. Que essa noite o Senhor possa falar aos nossos corações e nós possamos sair daqui com uma certeza: eu preciso ser transformado. Eu estou dizendo por mim. Todos os dias. Todos. O Senhor me conhece. Você fala, você briga com Deus, bate boca com Ele? Não. Mas o que você faz? Eu fico quieto. Você já teve filho que fica quieto quando você briga com ele? Eu nunca tive filho que fica quieto quando você briga com ele. Só esse que está aqui, do lado esquerdo aqui. Mas daqui a pouco a gente volta e finge que parece que nunca aconteceu nada. A Carol era diferente. A Carol ia para o quarto, ficava com o olho cheio de lágrimas, chorava, caminhões. Aí a Alessandra vinha e falava assim, vai falar com a sua filha. Porque eu tomava bronca de todo mundo da casa, até do cachorro. Vai falar com a sua filha. Eu falava, mas o que eu fiz? Vai falar com a sua filha, porque sua filha está chorando. E quando eu brigava com ele, esse ficava quieto, de bico no quarto. Daqui a pouco ele vinha e falava, ô pai, você viu o que aconteceu lá no jornal, que falou isso? Falei, esse é benção. E aí você entrava no quarto, falava, e aí filha? Ela com o olho desse tamanho, tudo bem. Você falava, tá tudo bem. Falei, o que aconteceu? Não, é por isso. Você falava, nossa, ainda bem que não foi nada. E aí à noite era uma criança. Aí ela sentava na cama, cruzava a perna e começava. É porque isso, e porque aquilo. E aí a gente começava a falar de Deus. E ela começava a falar das coisas que Deus falou com ela. E começava a chorar. Aí você falava, acabou, bora. Vamos virar a madrugada dentro. E o interessante, que a irmã que falava assim para mim, vai falar com a sua filha. Quando eu voltava para o quarto, ela já estava orando. Só que não. Estava orando, sim. Bom, agora que já foi o momento de desabafo na minha vida, de toda a dificuldade que eu passei, para você entender, eu quero que você entenda, nós somos iguais e somos normais e naturais. Nós passamos por isso e vivemos isso. Só que nós precisamos entender. Tem dia que você precisa pedir a Deus para que Ele te transforme. Tem dia que você vai ter que ser que nem esse ladrão na cruz, você vai ter que reconhecer a sua miséria humana e vai ter que sair da onde você está. Porque é melhor você sair da onde você está do que você continuar batendo boca com Deus e nunca ver o Deus do milagre. Deus não se move por teimosia. Deus se move por fé. Deus não se move por arrogância, ignorância e prepotência. Deus se move por humildade. Ser humilde não é rastejar. Não é se fazer como o pior de todas as espécies. Mas é crer e confiar que Deus está aqui e nós estamos aqui. E que nós somos carentes do lavrador. Nós estamos ligados à videira, mas nós precisamos do lavrador. Ele precisa cuidar de nós. Ele precisa regar, Ele precisa saber as estações, porque Ele mesmo diz na sua palavra, há tempo para todas as coisas. Ele sabe, olhando para mim, se eu estiver chorando, que talvez seja o tempo de chorar. Ele sabe, olhando para mim, que se eu estiver sorrindo, talvez seja o tempo de sorrir. Se eu estiver me afastando, talvez Ele tenha mostrado, chegou o tempo de afastar-se, de abraçar. Talvez seja o tempo de voltar a abraçar. Mas o que Deus tem para a sua vida, Ele vai fazer com você. O que Deus vai falar, Ele está te preparando o teu coração para essa semente que vai dar o fruto na estação própria. Ele mesmo vai regar, vai te manter, vai te cultivar, mas não tenha medo do amanhã. Nunca tenha medo do que Deus está fazendo. Nunca. O centro da vontade dEle, eu já disse inúmeras vezes, não parece ser o lugar mais tranquilo. Não é o melhor dos cenários aos olhos humanos, mas o que vem da boca de Deus não pode voltar atrás.
ela vai cumprir o seu propósito. Cristo foi a palavra não voltará vazia, antes pelo qual cumprirá o propósito pelo qual foi enviada. Eu vim para a morte de cruz. O que direi eu desta hora, se a minha alma está angustiada até a morte? Foi para isso que eu vim. Cumpra-se em mim o teu querer, seja feita a tua vontade e não a minha. Que essa noite seja um divisor de águas para a sua vida e para a minha vida. Que nós possamos entender que durante todo esse ano, o Senhor vai nos forjar. O Senhor já falou para mim, essa noite, de ontem para hoje. Eu falei na semana passada, nós vamos começar a campanha de jejum de oração de fevereiro. Na quinta-feira, primeira quinta-feira de fevereiro, eu acho que é dia 6, nós vamos começar. Aí nós abrimos o jejum no dia 6, quando saímos daqui, e vamos até a última semana, quando nós fazemos o encerramento. Eu falei para vocês, não faço ideia do que vai ser. O Senhor essa noite veio e falou, firmados na rocha. É simples desse jeito. Eu vou conduzir vocês em jejum e oração a se firmarem na palavra. Cristo é a palavra. A firmarem os seus pés numa rocha que não pode ser removida. A pedra de esquina que foi colocada para confronto, para que uns não entendessem, mas ela é que edifica e faz com que a edificação fique em pé. Ele é. Nós vamos estar firmados e vamos nos firmar a cada dia nas promessas, na palavra, nos sonhos, nos propósitos, porque é isso que Deus tem. E o que é que nós vamos colher? Eu não faço nem ideia, porque a colheita é sua, é com Deus, e vai ser a 30, a 60 e a 100 por 1. Para isso, eu só preciso desejar. Comece 2025 de maneira diferente. Muda um pouco. Para de achar que vai ser tudo igual. Para de achar que algumas coisas que a gente está fazendo, Deus vai fazer do jeito que você pensa que Ele vai fazer. E começa a pensar que Deus vai fazer o que Ele tem, que é bom, perfeito e agradável. E aonde eu tenho que estar? No centro da vontade dEle. Firmado aonde? Na rocha que é Cristo. Na sua palavra, me alimentando dela, vivendo dela, crendo nela e andando por ela. Aonde eu vou chegar, não faço nem ideia, mas uma coisa eu tenho certeza, jamais estarei sozinho, jamais serei abandonado, jamais. É isso que eu tenho para você, que você essa noite saia daqui para romper em fé, amém? Se coloque de pé no seu lugar. Põe a mão no seu coração, feche seus olhos. Eu quero orar com você, enquanto a banda se prepara. Nós vamos fazer desse louvor a nossa oração, mas eu quero orar com você. Feche seus olhos, põe a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, Tu conheces a cada um de nós. Tu sabes dos nossos medos. Nós temos medo, Pai, de trilharmos caminhos onde nós perdemos o controle, mas a Tua palavra diz que o autor e consumador é o Senhor. Nós nunca tivemos o controle, nós sempre imaginamos, e infelizmente, Pai, o inimigo alimentou o ser humano dessa forma, alimentou ele desde o jardim do Éden, quando disse para ele, que ele poderia ser igual ao Senhor, porque sendo igual ao Senhor, nada mais seria problema. Pai, desde aquele instante, o homem começou a desejar viver isso, Senhor, e deixou, Senhor, de entregar o controle das suas vidas na sua mão. O Senhor sabe, Pai, quantas vezes nós tropeçamos, e o Senhor diz na sua palavra, não se estribes no seu próprio entendimento. Nós não podemos, Pai, tropeçar mais nos nossos entendimentos naturais. Nós somos alimentados pelo histórico de vida que nós temos, pela cultura, pela vida, pelos relacionamentos, pelas decepções, até mesmo pelas alegrias que nós temos. Então nós, cheios de ensimesmamento, Pai, nós já sabemos que vamos chegar em tal lugar, pensamos dessa forma, acreditamos, vou fazer desse jeito que isso vai dar naquilo. Pai, eu preciso entender que entregar o controle nas Tuas mãos é o único caminho para a minha vida. Que dedicar, Senhor, os meus dias aos Teus pés
não é perda de tempo. É a única forma de ganhar, Senhor. Porque a tua palavra diz que aquele que abre mão da sua própria vida por amor de ti, esse encontrará. Mas que aquele que não é capaz de abrir mão, Senhor, esse certamente, aquele que busca a si mesmo, o seu próprio ventre, o seu próprio coração, esse vai perder a sua vida. Pai, em nome de Jesus, toca os teus filhos e filhas essa noite. Nós viemos aqui para ouvir a tua voz. Nós viemos aqui, Pai, para experimentar aquilo que tu tens de bom, perfeito e agradável. Aquilo que verdadeiramente nós precisamos ser transformados. Que 2025 seja o ano da redenção, Senhor. Um ano, Pai amado, onde nós seremos redimidos pelo poder da tua palavra. Uma palavra que cura, que liberta, que restaura, que ressuscita. Uma palavra que transforma, que não tem medo de transformação. Uma palavra, Senhor, que nos alimenta. E o Senhor garante que se nós nos alimentarmos, o Senhor é o pão vivo que desceu do céu. Que diz que aquele que come jamais terá fome, que aquele que bebe dessa água jamais voltaria a ter sede. Pai, nós precisamos de Ti, nós precisamos experimentar isso, nós precisamos desse amor e dessa misericórdia, mas nós desejamos a transformação. Que essa noite o Teu Espírito possa visitar cada um deles, mostrando o quão bom, perfeito e agradável somente o Senhor é. Que o Senhor vê as coisas que não são como se já fossem. O dia de amanhã, o Senhor diz, cuidará de si mesmo, não vos preocupeis. Mas nós, em muitos momentos, não nos preocupamos com o dia de amanhã, se Ele dará o alimento e o sustento, mas se Ele deixará de estar no controle das nossas mãos. Nós precisamos Te entregar. Nós abrimos mão, Pai. Nós dizemos, cumpra em nós o Teu querer, seja feita a Tua vontade. Quando o Senhor nos ensinou o Pai Nosso, o Senhor ensinou a mais poderosa de todas as orações, simples e verdadeira, que incluía o Pai, o Filho e o Espírito, que dizia o que nós precisamos crer e viver, para que nós possamos chegar onde o Senhor deseja. Que essa noite seja um divisor de águas em cada coração. Que aquilo que o Senhor está gerando e forjando em nós seja apenas para a Tua glória. Que nenhuma perda seja perda, mas seja ganho. Que nenhuma dos nossos desejos de abrir mão sejam simplesmente sacrifício e perda, mas que sejam sementes colocadas numa terra fértil, para que o Senhor as frutifique como o Senhor prometeu. Que essa noite o Senhor sonde e transforme cada coração. Vamos fazer desse louvor a nossa oração.